Hoje, em Rompendo o Silêncio. Uma boa dieta é a chave para melhorar a nossa saúde e qualidade de vida. Muitos problemas de saúde, como a dor crónica, obesidades, diabetes, doenças cardíacas, estão associados à inflamação crónica. Em que se baseia a dieta anti-inflamatória? Quais são os melhores alimentos anti-inflamatórios? Hoje os nossos especialistas irão nos falar sobre este tema. Já vamos começar! Olá, sejam bem-vindos a mais um Rompendo o Silêncio e hoje com um tema que eu tenho certeza que é de grande interesse e que vai fazer você mudar a maneira com que você olha para o que você come, né, Cíntia? Exatamente, e muitas vezes, né, na correria do dia a dia, a gente quer remir o tempo e já vai comendo coisas que não são tão saudáveis assim, né, alimentos industrializados, coisas mais práticas, vai no mercado, compra já tudo feito, sua jantinha ali pronta, mas na hora isso daí até soa como rapidez, gostoso, né? Mas com o passar do tempo pode causar efeitos muito negativos para a sua saúde, né? Sim. E vamos estar falando sobre isso. E os alimentos são muito mais do que algo que você consome para matar a sua fome. Ele nutre o seu corpo e de acordo com os alimentos que você escolhe para você ter na sua vida, isso pode trazer benefícios ou malefícios. E é isso que nós vamos entender hoje com as nossas especialistas, que vão estar aqui para nos ensinar quais são esses benefícios que a gente pode alcançar através da alimentação e quais são esses malefícios através também de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. Nós vamos aprender muito hoje, então não saia daí e nós já voltamos. Nós vamos à nossa primeira matéria. Fique conosco. Antes de mais, deve saber que na sua despensa ou frigorífico tem à mão uma infinita quantidade de armas poderosas para combater a inflamação crónica do tipo ligado a doenças como artrite reumatoide, cancro, doenças cardíacas, diabetes, asma e até doença de Alzheimer. Segundo o Dr. Frank Hu, professor de nutrição na Universidade de Harvard, muitos estudos experimentais demonstraram que os componentes dos alimentos ou bebidas podem ter efeitos anti-inflamatórios. Estes incluem o azeite e azeitonas, vegetais de folhas verdes como os espinafres, couves de Bruxelas, acelgas ou brócolos, nozes e sementes, tomates, alho, peixe oleoso como salmão, cavala, atum e sardinha, frutos como morangos, mirtilos, cerejas e laranjas e especiarias como gengibre e curcuma. As dietas saudáveis são essenciais para melhorar a nossa saúde. De facto, para este tipo de inflamação, descobriu-se após estudos médicos que a dieta mediterrânica é especial para atacar a dor relacionada com a inflamação das articulações, onde inclui os alimentos acima mencionados. Se quiser melhorar, deve fazer alterações na sua dieta, pois há alimentos que podem agravar os seus sintomas, tais como os alimentos processados com adição de açúcar ou sal, incluindo aperitivos ou sobremesas prontas a fazer. Óleos insalubres, hidratos de carbono processados que estão presentes no pão branco, por exemplo, massa branca e muitos produtos cozidos, bem como álcool em excesso. E hoje temos conosco, diretamente do Brasil pelo Zoom, a Luana, que é nutricionista clínica funcional. Seja bem-vinda, Luana. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, e eu já queria começar com você perguntando, de acordo com a matéria que nós vimos, o que é inflamação? A inflamação ela faz parte do sistema de defesa natural do nosso corpo e ela é essencial para a nossa sobrevivência. Mas raramente essa inflamação está bem controlada, por isso que é muito comum ela começar aguda e se tornar crônica e servir aí como gatilho para aparecer vários problemas de saúde. Uhum. E Luana, qual a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica?
Isso, na verdade, a inflamação ela vem realmente dessas duas formas, né? A aguda, se você já torceu o pé, cortou o dedo, foi picado por um inseto, você conhece a inflamação aguda. Ela tem uma resposta um pouco imediata ali no corpo a uma lesão, uma infecção, e ela surge rapidamente e desaparece depois de algumas horas ou depois de alguns dias, né? Você sente sinais como vermelhidão, inchaço, dor, né, imobilidade e até perda de função. Agora, quando a gente fala da inflamação crônica, ela é a que mais preocupa os profissionais de saúde, né, de uma maneira geral, porque ela pode começar com sintomas da inflamação aguda e se transformar num estado ali persistente por meses ou anos. É um processo que ele é mais lento e ele tem sido associado a uma série de doenças graves. A gente pode incluir aí as doenças cardíacas, Alzheimer, artrite reumatoide, diabetes tipo 2, câncer, AVC, por aí vai, né? Quando a gente fala de um distúrbio autoimune, por exemplo, o organismo ele fica sensível ao próprio corpo, como se o próprio corpo fosse perigoso. E aí, nesse contexto, o corpo ele é danificado ao invés de reparado nessa inflamação. A maior parte de nós enfrenta uma epidemia de inflamação crônica e silenciosa. Às vezes o paciente a pessoa está há décadas ali, sem nenhum sinal, sintoma decorrente que é da inflamação crônica. Quando ela vai fazer um check-up, ela vê que ela está com o fígado comprometido, ou ela está com uma endometriose ali profunda já no intestino. Então, é uma inflamação crônica que mais preocupa os profissionais de saúde. Ela é gerada por maus hábitos, a somatória de uma alimentação pró-inflamatória, com sedentarismo, a exposição a toxinas, junto com medicamentos em excesso, o intestino desregulado e o sono de péssima qualidade. Só que na inflamação crônica, a gente não tem sinais de sintomas tão óbvios quanto na aguda. Então, você não vai ter ali uma vermelhidão, muitas vezes, ou uma pontada aguda de dor, né? Muito pelo contrário, você vai ter fadiga, muita falta de energia, você vai ter um intestino que uma hora ele é solto, uma hora ele é preso, você pode ter dor de cabeça, um estado mental confuso também, além de dores musculares, articulares, aí você começa também a ter uma mudança no seu peso e no seu apetite, e por aí vai. Entendi. E Luana, existem alimentos o que são alimentos anti-inflamatórios? Se é que existem alimentos anti-inflamatórios? Sim, a natureza, nesse quesito também, ela é perfeita, né? Existem alimentos anti-inflamatórios e são alimentos com maior capacidade de combater inflamação. Entendi. E como se manifesta, como são os efeitos dos alimentos anti-inflamatórios no corpo? Quando a gente fala de alimentos reais, integrais, a gente fala de alimentos ricos em nutrientes e fitonutrientes, né? Então, eles têm o poder e a capacidade de agir desligando a inflamação, aumentando o nosso sistema protetor antioxidante e equilibrando os nossos hormônios. Ele equilibra também a química do nosso cérebro, aumenta o nosso processo de detoxificação, aumenta a nossa energia, otimiza o nosso intestino e eles agem também ativando genes que previnem doenças e promovem a saúde. E você falou aí da endometriose como uma inflamação crônica. Ela é crônica mesmo? Crônica. E agora a gente tem mais diagnósticos, né, de endometriose cada vez mais. E isso vem relacionado também com a alimentação? Estilo de vida e alimentação. Quando a gente fala de estilo de vida, é uma pessoa que ela, além de ela não ficar na alimentação, ela dorme ruim, ela tem sono de péssima qualidade, ela é sedentária e ela tem muita exposição a toxinas. Então, a mulher que tem endometriose, ela se expõe muito a toxinas o tempo todo, além de ela ter aquelas mulheres super workaholic, estressadas, etc. Então, é a junção de tudo isso.
E Luana, eu ia te perguntar quais são esses alimentos anti-inflamatórios, né, Cíntia? Nós colocamos aqui alguns exemplos de vilões e dos bonzinhos. Dos Algumas coisas gostosas e outras um pouco menos. Então a gente tem aqui salmão, é salmão, né? Salmão. Salmão, tomate, o gengibre, a cebola, o café. O café é anti-inflamatório? Será que ele está no lugar errado? Será que é do lugar dos vilões? Não, o café, quando não adotado, né, ele tem ali polifenóis igual o cacau, ele é um baita antioxidante, mas a gente não pode abusar da cafeína. Então, recomendado com 3 xícaras e não tomar depois da refeição. Bem detalhe. A gente trouxe aqui o salmão. Esse salmão, ele tem a pelezinha atrás, né? Assim. Ele sem a pele ou com a pele daria no mesmo resultado? Mesmo resultado. Os peixes gordurosos, né, são muito anti-inflamatórios por conter ômega 3. A gente fala do salmão, o ideal é ser o salmão o selvagem, né? Aqui no Brasil a gente não tem, porque tem muito raro de encontrar. E no Canadá, eles são mais evoluídos nesse fim, né? E qual desses alimentos que você tem experiência, que você conhece, qual deles você acha que tem o maior poder anti-inflamatório, assim, que a gente pode botar na nossa listinha de compras, assim, como de primeiro lugar? Olha, quando a gente fala de alimentos que têm um efeito anti-inflamatório, a gente tem muito estudo, assim, de evidências científicas maravilhosas, como o gengibre. Você pode fazer um chá de gengibre. A gente tem evidências maravilhosas com a cúrcuma, as frutas vermelhas, né? Então, framboesa, mirtilo, morango, amora, aquele barulho que a gente enxerga de casa. Os vegetais de cor verde escura, né? Azeite, chá verde, chia, linhaça. Quando a gente fala de um alimento pela nutrição, é muito difícil. A Organização Mundial da Saúde, ela considera o melhor alimento como o leite materno, né? Que não tem nada comparável ao leite materno e tal. Então, a nutrição a gente trabalha com sinergia. É o brócolis junto com o tomate, que vai potencializar um efeito anticancerígeno de próstata, por exemplo. É o limão com feijão, que aumenta a absorção do ferro. É a cúrcuma com a pimenta do reino preto, com a pimenta do reino, que vai melhorar infinitamente mais a sua absorção. Então, é tudo sinergia com a nutrição. Um alimento sozinho, um depende do outro, né, basicamente. Então, é um conjunto de alimentos, né? Assim. E a gente trouxe aqui também a tuna, só que em lata. Ela seria anti-inflamatório ou já perde aí os seus valores nutricionais por conta da latinha? Na verdade, a gente ela já entra como um alimento ultraprocessado, né? Seria decorrente de, você pode consumir, mas muito eventualmente. Ela não entra como um alimento anti-inflamatório. A gente tem o metal da lata, do alumínio, e a gordura do peixe. Tem uma leve atração desse metal de alumínio da lata, então a gente tem ainda um peixe com uma possível contaminação de alumínio da lata também, que é um metal tóxico, metal pesado, na verdade, pra gente não é interessante. Então, não lata não. Por isso que a gente botou ele na parte dos vilões, sim. E assim, onde tem desequilíbrio não tá certo, né? Então, teria uma quantidade exata, uma quantidade certa de ingerir alimentos mais saudáveis, né? Os anti-inflamatórios. Sim, tem uma quantidade pela Organização Mundial da Saúde também, que eles falam pra gente consumir no mínimo 400 gramas de frutas, legumes e verduras, né? Isso equivale aí umas 5 porções por dia. A gente pode ter 2 porções de frutas e 3 de vegetais. Então, vegetais obrigatoriamente no almoço e no jantar, e no lanche da tarde ou no café da manhã a gente usa suco verde. Por exemplo, o suco verde aí do Canadá, eles usam 3 tipos de folhas para uma fruta. É infinitamente mais saudável. Aqui a gente usa 3 frutas para uma folha de couve, por exemplo. Agora, voltando para esse lado das quantidades, das calorias, das gramas, um assunto que é muito em pauta hoje em dia são as dietas, né? Cada ano surge uma dieta nova, uma dieta da moda. Qual o perigo dessas dietas para a nossa saúde, né? Dessas novas dietas que surgem? A dieta da proteína, dieta... O que você, como nutricionista, pode nos dizer sobre essas dietas que aparecem a cada ano uma nova? Essas dietas, principalmente as dietas altamente restritivas, né, elas são muito buscadas para
suprir ali o sonho do corpo perfeito, que não existe. Essa dieta ela vai incluir, geralmente, ela inclui um grupo alimentar muito importante, né, que é o carboidrato, e tem funções essenciais para o nosso organismo. A pessoa até consegue fazer esse tipo de dieta por pouco tempo, ali ela fica às vezes um mês focada, um mês e meio, ela realmente perde peso com dietas restritivas, mas no momento em que ela volta para a sua vida normal, de inserir alimentos ali até saudáveis, como banana, arroz integral, maçã, o reganho de peso ele é infelizmente muito comum nesse processo quando a gente tira tudo, principalmente um grupo alimentar importante. Então, além desse reganho ser muito comum, a gente tem um grande gatilho aí para aumentar episódios de compulsão alimentar. Então, o processo de emagrecimento ele precisa ser gradual, respeitando todas as nossas limitações. Uhum. E você falou assim a quantidade que poderíamos ingerir, né, por dia de alimentos anti-inflamatórios, mas assim, teríamos que banir do nosso cardápio os alimentos não tão bonzinhos, né? Os vilões. Os vilões. Ou podemos ainda, uma vez ou outra... Na verdade, eu gosto muito a ideia é o 80-20, né? Então, 80% da sua alimentação ter ali só alimentos saudáveis e 20% ficar para algumas exceções, é o equilíbrio, né? Mas quando a gente tira os alimentos mais inflamatórios, né? Então, os refrigerantes, as bebidas com muito xarope de milho, né? Então, bebidas até esportivas, suco, industrializados de pacotinho, óleos vegetais embutidos, né? Isso é tratamento. Então, quando a gente tira, a gente está dando uma chance para o corpo conseguir. É como se ele estivesse transbordando a água do copo, né? A gente dá uma chance dele conseguir trabalhar com alimentos de verdade, de feira. Uhum. Ai, que bom ter aqui a sua participação conosco. Queríamos agradecer, foi de grande, né, ajuda assim, para abrir mais um pouco da nossa visão em termos de alimentação. Muito obrigada pela sua participação. Luana. Eu que agradeço. Nós vamos agora uma matéria e nós já voltamos com mais assuntos interessantes, com mais informação, então fique aí. O nosso corpo precisa que consumamos gordura para funcionar corretamente. A gordura provém de uma variedade de grupos alimentares, particularmente os derivados do leite, carne e óleos. Pode também ser encontrada em muitos alimentos fritos, produtos cozinhados e alimentos embalados. Os nossos corpos exigem uma certa quantidade de gordura todos os dias. Qualquer gordura extra é armazenada em tecido adiposo e contribui para o aumento do peso. A gordura também afeta o coração, mas o efeito depende do tipo de gordura consumida. A gordura, juntamente com as proteínas e hidratos de carbono, fornece energia ao corpo sob a forma de calorias. Serve também para armazenar calorias extra como reserva e para manter a pele e o cabelo saudáveis. No entanto, comer demasiada gordura pode levar à obesidade e ao excesso de peso, aumentando o risco de doenças cardíacas, AVC, diabetes e alguns cancros. Limite a quantidade de gordura que come, mas não a elimine completamente. Experimente estas dicas para cortar a gordura insalubre da sua dieta. Usar óleo em vez de manteiga. Por exemplo, saltear com azeite em vez de manteiga e utilizar óleo de cânula para cozer. Comer peixe rico em ácidos gordos como o ômega 3. Coma salmão em vez de carne pelo menos 2 vezes por semana. Escolher carnes magras e aves sem pele. Remover a gordura visível da carne. Limitar o consumo de alimentos processados que contenham frequentemente gorduras saturadas. Em vez disso, coma frutas e legumes inteiros quando tiver fome. Evitar a comida rápida. Tem quase sempre gorduras trans. Evitar alimentos fritos. Limitar a quantidade de carne vermelha que se come.
Bem-vindos novamente. Nós agora temos também, diretamente pelo Zoom, temos a Aline, que é coach nutricional e já esteve conosco em outra oportunidade. Seja bem-vinda novamente, Aline. A gente não te escuta. É ótimo estar de volta com vocês. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer recebê-la novamente, nem que seja por Zoom. E nós temos uma pergunta para você, né? Isso. Aline, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, nos desse umas dicas, quais os alimentos que faz mal para a nossa saúde. Alguns. Os vilões. É uma pergunta que nem todo mundo gosta da minha resposta, mas a minha resposta é que depende. E a gente não gosta desse tipo de resposta, porque, principalmente hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre comida, mas, na verdade, qualquer alimento, ele pode fazer mal. Até a água em excesso, ele vai te fazer mal. As duas perguntas que eu acho que a gente precisa fazer é: tem um alimento que faz mal para mim? E entre os alimentos que não são o que a gente considera os mais saudáveis, né? Em que dose esses alimentos se tornam um problema? Então, por exemplo, para uma pessoa que é celíaca, qualquer quantidade de farinha não faz mal. Mas para a maioria das pessoas, farinha não é um alimento ruim, não é um alimento que vai te fazer mal, porque você não tem uma intolerância a esse alimento. Para uma pessoa, aqui no Canadá é muito comum, né, alergia ao amendoim. Para uma pessoa alérgica ao amendoim, comer o amendoim, ele pode ser mortal. Para a maioria das pessoas, o amendoim é uma ótima fonte de fibra, de gordura. Então, no que se trata de alimentação, é importante a gente entender essa diferença, que o alimento em si, ele precisa ser visto de uma forma mais ampla do que só bom e ruim, né? Assim, comida não tem valor moral, né? Então, assim, a gente precisa desassociar um pouco a moralidade da comida. Então, para dar uma resposta mais específica para os seus ouvintes, exatamente como a Luana falou antes, é a mesma coisa que eu considero para todos os meus clientes. A gente trabalha a restrição ao invés da proibição. Então, a gente trabalha, vamos lá, 75% a 80% do que você come é importante ser um alimento menos processado, uma proteína magra, um carboidrato com bastante fibra, gordura não saturada. Isso tudo vai ser a grande parte da sua alimentação. Os outros 20%, como você quiser. Você gosta de bala, você gosta de refrigerante, você gosta de chips, você gosta de fritura, você gosta de hambúrguer. Qualquer coisa cabe nos 20%, sem trazer uma consequência de saúde para uma pessoa que não tem um problema de saúde específico. Aqui a gente não está falando de uma pessoa que tem uma alergia, ou que é celíaca, ou que tem uma diabetes, né? Certos problemas de saúde eles precisam de uma intervenção nutricional diferente. Para a maioria das pessoas que está buscando ser mais saudável, a gente precisa trabalhar com restrição ao invés da proibição. A restrição no sentido de eu posso comer menos, eu não preciso tirar isso da minha vida. Né? Você tem o direito de comer qualquer coisa, ninguém tem que fazer nada. Né? A vida é sua, a escolha é sua, você pode tomar a decisão se quiser. Então, para ser saudável, a gente precisa comer menos de certas coisas e investir mais em outras coisas. Mas a gente não precisa eliminar, né? Não tem nenhum alimento que você tem que falar assim, nossa, se você comer isso, você vai morrer daqui a 10 minutos. Não, se você é uma pessoa saudável, nesses 20% aí, cabe muita coisa, que é o alimento que eu gosto de chamar do alimento divertido, né? Que a gente tira um pouco dessa associação moral do alimento e fala assim, essa é uma diversão, essa é uma coisa que você faz porque, né, você não come sempre pelo valor nutricional do alimento, né? Muitas vezes a gente come porque está no espaço social, porque é uma coisa que a gente curte, porque é uma comemoração, e esses 20% cabe todo esse tipo de alimento. Mas qualquer alimento, dependendo da dosagem, ele vai te fazer mal. E quais são as consequências de uma má alimentação? De eu exagerar nesses alimentos processados, no excesso de açúcar? Eu sei que tem muitas consequências, assim, mas de uma forma geral, quais são as maiores consequências para a saúde da pessoa? Olha, eu vou começar dizendo que eu acho que o grande problema que a gente enfrenta na nutrição é que as consequências da nossa alimentação, tanto as positivas quanto as negativas, elas não são imediatas. Então, imagina se a nossa alimentação fosse como o Pinóquio.
se você come uma coisa que se você pratica um hábito saudável, você come uma coisa muito saudável, imediatamente você tem um resultado. Né? A gente até vê piadinha na internet, né? As pessoas falam assim, eu comi uma salada, subi da balança e não perdi 5 quilos. Porque não é imediato, né? E da mesma forma, o hábito mais prejudicial, né? A gente, quando a Luana estava falando da inflamação crônica, né? Quer dizer, é uma coisa que nos preocupa, por quê? Porque custa para a gente ver uma manifestação dessa consequência desses hábitos. Então, certamente todo mundo seria mais saudável se as consequências fossem mais imediatas, né? E a gente vê, por exemplo, vamos pegar um hábito que é muito fácil ver uma consequência dramática, que são as pessoas que fumam. Uma pessoa que começa a fumar, ela não enxerga a consequência do fumo com uma semana, um mês, às vezes alguns anos de fumar, a pessoa acha que está bem, não, eu corro, eu faço não sei o quê, eu estou bem. Dá alguns anos, esse hábito de repente se transforma num problema pulmonar seríssimo, que às vezes não tem reversão. Né? Então, assim, essa que é a grande coisa que a gente precisa pensar na nossa alimentação, é que as consequências elas levam tempo. Né? Todo mundo já ouviu ou já disse, né? Que depois dos 30 é tudo ladeira abaixo. E, na verdade, a gente tem muito dado científico hoje para mostrar que não é verdade. O nosso metabolismo depois dos 30, ele não muda tanto assim. O que acontece é que, às vezes, a gente passou pelo menos 10, 15 anos acreditando que é indestrutível, acreditando que pode fazer o que quiser e que vai ser saudável e magro para sempre. E aquele hábito, aqueles anos de comer só pizza, gordura, ficar na balada bebendo até 2 da manhã e, dormindo 4 horas, comida pronta, porque você está trabalhando muito, você está estudando. Esse hábito, de repente, ali com uns 30, 40 anos, esse hábito bate a porta e você fala, ixi, chegou a consequência que eu não vi por tanto tempo. Então, as consequências, elas são progressivas ao longo do tempo. E o que as pessoas percebem mais imediatamente é um ganho de peso, né? Em algum momento tem uma conversão aí de problemas e hábitos que a maioria das pessoas fala assim, ixi, tô acima do peso. E aí começa a culpar, agora nós estamos chegando perto do Natal, né? Tanta gente, a Luana com certeza ouve isso toda hora, fala assim, não, mas eu ganhei 10 quilos por causa do Natal. Não foi por causa do Natal. Você ganhou os 10 quilos porque o ano inteiro, os últimos 2, 5, 6 anos, você estava com hábitos que, de repente, a conta chegou. Né? Então, assim, a primeira consequência que as pessoas têm a perceber é uma consequência de peso. Mas as consequências internas que a gente não está enxergando, que é onde a gente precisa prestar atenção, são todas essas consequências que a Luana falou, a lista foi enorme, que tem a ver com a inflamação, são consequências do nosso humor, né? Assim, muitas vezes as pessoas falam, eu estou tanto mau humor toda hora, parece que eu tenho TPM todo dia do mês. Não, peraí, às vezes umas mudanças pequenas na alimentação, o seu humor muda, a sua disposição, o sono, a alimentação. A gente teve um episódio inteiro, né, que a gente falou sobre sono aí. Sim. Esse é um episódio para as pessoas assistirem. O sono e a alimentação, elas têm uma conexão muito grande. Então, assim, de novo, é progressivo, né? O aumento de peso, a falta de energia, a disposição, a falta de clareza mental, o cansaço, tudo isso são consequências possíveis de uma alimentação desbalanceada. Mas, de novo, é progressivo. Então, antes de chegar na consequência, a minha esperança é que as pessoas comecem a pensar, eu não quero chegar a essa consequência, o que eu posso fazer hoje para que, se essas coisas já estiverem começando dentro do meu corpo, o que eu posso fazer para evitar uma consequência mais séria? Ou seja... Eu respondi a pergunta, que vocês me conhecem, que eu vou indo, né? Mas é bom. Ou seja, o boleto chega, né? Chega uma hora que chega a conta para pagar. E tudo tem a ver também com o nosso último programa que nós gravamos sobre terceira idade, em que a especialista estava falando sobre doenças como Alzheimer, com Parkinson, que também teriam formas, se a pessoa se cuidasse durante toda a sua vida, alimentação, exercício, para chegar nessa etapa da vida e não sofrer essas consequências como muitos idosos vêm sofrendo, né, no mundo inteiro. E muita gente, já que você abriu esse assunto, muita gente, eu estava lendo um estudo ontem que foram feitos com idosos de 90 anos
e foi feito só um estudo foi um exercício de perna que foi feito com um grupo de 9 pessoas acima de 90 anos. 2 dessas pessoas, depois de 8 semanas de intervenção, 2 deles deixaram de usar, agora fugiu a palavra, mas deixaram de usar o andador, conseguem se movimentar sem o andador, e uma dessas pessoas não conseguia se levantar da cadeira sozinho e depois de 8 semanas consegue. Então, assim, você está vendo que é uma coisa que, depois dos 90 anos, um movimento numa intervenção de 8 semanas foi o suficiente para melhorar a qualidade de vida. Imagina se a gente pensa nisso mais cedo, se a gente começa isso mais cedo, qual a qualidade de vida que a gente vai ter, por quanto tempo, se a gente investe na gente mesmo um pouquinho antes. Pensar na comida como uma forma de manter a nossa saúde, não como uma forma de desafogar as mágoas, os sentimentos, como muita gente faz, né, Cíntia? Verdade. E, assim, eu tenho uma pergunta. Estudos apontam que 5% da população tende a ter depressão sazonal, né? E ainda mais em regiões como a nossa, né? Com invernos rigorosos. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é depressão sazonal e quais os sintomas. A depressão sazonal, ela é um distúrbio biológico de humor que tem esse ciclo sazonal. Os sintomas incluem baixa energia, tristeza, dificuldade de concentrar, isolamento social, se alimentar em excesso e problemas para dormir. E tem vários fatores que contribuem com essa depressão. E uma delas é o período de festas aqui onde a gente mora, né, que coincide o inverno com esse período de festa. A diminuição do tempo de sol no dia, principalmente para as pessoas que trabalham no escritório fechado, né, isso tem um impacto muito grande. A presença ou a falta da família e amigos durante esse período, né, a gente que sofre o inverno rigoroso, as pessoas tendem a ficar muito mais sozinhas, né, elas passam muito menos tempo com outras pessoas. E interessante é que é mais comum a depressão sazonal afetar mulheres e crianças. E a teoria prevalente é que menos tempo de luz solar impacta o sono de forma negativa e, consequentemente, isso impacta os níveis naturais de melatonina e também tem um impacto sobre a serotonina. Isso é um monte de palavra grande para dizer que a alteração do sono impacta o seu humor, o seu estresse e a sua alegria. Uhum. E você falou aí em termos do solo, né, que a gente precisa da vitamina D. Tem algum suplemento ou podemos também repor com alimentação? Depende. Você gosta das respostas? Depende. Queremos a sua resposta sincera. Seja sincero. Depende, porque é possível você se alimentar com o suficiente de vitamina com o alimento? Possível sim. É realístico que todo mundo faz isso? Nos nossos atendimentos a gente percebe que nem todo mundo faz isso ou nem todo mundo está nesse momento. Algumas pessoas vão chegar nesse ponto. Então, quanto à suplementação, a multivitamina, a vitamina D e o ômega 3 são alguns suplementos que tudo indica que são bem seguros para qualquer pessoa tomar, com pouco ou nenhum efeito colateral. Dito isso, qualquer suplemento que você vai tomar, é importante você conversar com um profissional. Esse negócio de ir na farmácia e ficar escolhendo, ainda mais aqui no Canadá, a gente tem assim, prateleiras e prateleiras de suplemento para comprar. Não é uma boa ideia você se automedicar mesmo com suplemento, até porque suplemento é um setor que não é regulamentado. Então, o que está escrito na embalagem e o que é o suplemento, isso não é regulamentado. Então, você precisa conversar com um profissional para falar qual que eu tomo, qual que é um que é seguro, o que eu devo tomar, porque nem todo mundo precisa de suplemento. Então, respondendo mais ou menos a sua pergunta, de novo, depende, é possível? Sim. Ao mesmo tempo, esse é um suplemento que, principalmente em países como o Canadá, que a gente tem um período com tão pouco sol, é muito comum suplementar com a vitamina D, porque as pessoas simplesmente não estão tendo o suficiente do que precisa no dia a dia. Então, é possível, mas, de novo, é importante conversar com um profissional. Se você acha que é uma coisa que poderia te ajudar ou que seria bom tomar, conversa, faça uma consulta e não chega nem a ser uma prescrição médica, é só um
conselho de sim, vai, toma. Né? E em alguns casos, né, eu pessoalmente cheguei a um ponto, teve uma época na minha vida que eu precisei tomar injeção de vitamina D, porque estava num nível extremamente baixo. E eu só ir lá na farmácia comprar uma vitamina qualquer, não teria resolvido esse problema. Então, de novo, tem algumas coisas que é muito importante a gente não ir só da nossa cabeça. Então, é possível com a alimentação? A maioria das pessoas não consegue, e se você acha que vale a pena suplementar, se é uma coisa que te interessa, conversa com um profissional para fazer uma avaliação aí de qual que é a sua alimentação e se isso está faltando ou não. Fazer os exames necessários, né, para saber quais são os níveis das vitaminas, o que o seu corpo está precisando, que a gente não, né, pelos sintomas a gente não tem essa informação. Agora eu gostaria de saber, a Cíntia estava falando sobre depressão sazonal. Através da alimentação, a gente consegue combater um pouco dessa depressão sazonal, dessa etapa onde a gente não recebe muita luz, a gente não recebe muito sol? Existe uma maneira, através da alimentação, da gente poder suprir essa necessidade? Olha, a gente tem um número crescente de estudos apontando para uma relação entre determinados nutrientes e a depressão. E poucos desses tratam especificamente da depressão sazonal, mas a gente consegue abstrair, porque é muito parecido. Uma depressão clínica com a depressão sazonal, eles têm muita coisa em comum. Né? E agora, é importante dizer que a alimentação não é mágica. Né? Você comer certos alimentos não vai, de repente, assim, acabar com a depressão sazonal. E também lembrar que uma refeição, uma dose de um suplemento ou medicamento também não resolve nada, né? É importante a gente criar hábitos e praticar esses hábitos ao longo do tempo. Agora, alguns nutrientes que têm uma relação forte com a diminuição da depressão são zinco, ômega 3 e vitamina D. Então, eu não recomendo, como acabei de falar, né, que você tome suplementos sem conversar com o médico. Mas multivitamina e cápsula de ômega 3 são dois que assim, são relativamente seguros para qualquer pessoa tomar, e principalmente para pessoas que, como eu, não comem peixe, você precisa de um suplemento, de um bom suplemento desses óleos que a gente não consegue em outro lugar. Mas a vitamina D ela tem uma função muito grande e importante no corpo, e geralmente essa suplementação ela ajuda. Dito isso, o suplemento sozinho não resolve. Então, vamos lá, para aliviar a depressão sazonal, o que seria uma prática mais holística para a gente combater isso um pouco? Em primeiro lugar, a alimentação. Então, 80% da sua alimentação ela vai ser menos processada, bastante proteína magra, carboidrato com muita fibra, gordura não saturada. E nesses momentos que a gente não está sentindo bem, e qualquer pessoa que já teve uma gripe vai entender do que eu estou falando. Quando você não está sentindo bem, a última coisa que você quer é pensar em fazer uma comida super saudável. Se alguém te entregar a sopa de verdura na sua mão, você come, mas você não está afim de ir lá e ficar fazendo a comida. Então, assim, nesses momentos, o que a gente quer e o que a gente precisa, muitas vezes, são coisas completamente diferentes. Então, quando a gente está passando por uma depressão sazonal, às vezes é difícil a gente sair desse espaço mental para dar conta de preparar alguma coisa e não comer só o que está mais fácil ou ultraprocessado, que é literalmente criado para que você queira comer mais, né? Engenharia de alimento é uma coisa fascinante, porque eles estão criando alimentos que fazem a gente querer muito, né, e querer comer sempre mais. E quando você não está bem, é a hora que você mais quer esse tipo de alimento. Então, hoje a gente não tem tempo para essas dicas, mas é importante você ter na despensa e na geladeira sempre alimentos menos processados e que são fáceis de você fazer um snack, fazer uma refeição com alguma coisa, às vezes uns queijos com uma fruta, umas verduras que já estão picadas, que você só mistura ali numa quinoa, num arroz, uma carne, enfim, algumas coisas que são super fáceis de fazer, que você não precisa pensar assim, nossa, eu preciso fazer um alimento gourmet porque meu corpo precisa de nutrição. Não. Boa nutrição não precisa ser super chique, né? Pode ser prático. Então, coisas... depois da alimentação. 80% da sua alimentação precisa ser uma alimentação pouco processada. Coisas práticas, né? Coisas práticas, essa coisa assim, nem todo mundo, eu falo toda hora que a Jennifer Lopez e eu, teoricamente, a gente tem as mesmas 24 horas no dia, mas realisticamente não é bem assim.
né? Eu preciso de coisa prática. Eu não tenho uma pessoa para ficar fazendo só alimentos assim, com os macros perfeitamente balanceados e o prato, tudo, né? Enfim, a gente precisa ser prático. A gente um dia quer trazer você aqui para você poder mostrar pra gente, né, Cíntia, menus assim de coisas saudáveis que a gente pode elaborar para os nossos telespectadores, para dar uma ideia do que seriam esses alimentos práticos, mas ao mesmo tempo saudáveis. Mas só que a gente não tem tempo hoje, infelizmente, mas a gente quer muito essas dicas. A gente chega lá. E eu só faço comida fácil, eu não preparo nada que me leva mais de 10 minutos. Ai, ótimo. Excelente. Então a gente precisa muito das suas dicas. Muito obrigada pela sua participação, Aline. E a gente quer contar de novo, porque você tem muito para nos ensinar ainda sobre isso. Sim, foi um prazer. A gente, sim, a gente agora vai ver um curto vídeo sobre alguém que mudou a perspectiva de uma situação através de uma boa alimentação, através de mudanças na alimentação, e nós já voltamos. Knowing what I know doesn't help. Try 1,000 times, it only works on a cold day in hell. Walking on the bottom of the ocean helps a little. Walking on the bottom of the ocean. E nós acabamos de ver esse vídeo, né, que mostra um pouquinho de como estava o Zeca. O Zeca era um cãozinho de 14 anos em junho de 2018 e ele foi diagnosticado com câncer e possível metástase. E era um câncer muito agressivo e que em animais é fatal, pode ser tratado às vezes um pouquinho com quimioterapia, com cirurgia, mas leva mais ou menos 1 ano de vida, dá uma sobrevida de 1 ano para o cãozinho. E o dono do Zeca conseguiu reverter essa situação e fazer com que Zeca sobrevivesse por muito mais tempo através da alimentação, da mudança da alimentação. Então eu queria conversar com a Luana acerca disso, porque eu sei que Luana também teve um caso parecido com o cãozinho dela. Como foi, Luana? Nossa, vai ser um prazer falar sobre isso. Aconteceu com o Alf, né? O nosso cachorrinho. A gente descobriu um câncer no intestino. E quando a gente foi para a parte da veterinária tradicional, eles falaram que ele ia viver só por 4 meses. Aí, como eu sendo nutricionista, eu sei o poder da alimentação, né? E aí a gente procurou um veterinário oncológico, um nutrólogo. E aí ele passou uma dieta cetogênica para o Alf, e junto com ativos que a gente tinha que manipular numa farmácia de manipulação, e ele viveu por 3 anos, ao invés de 4 meses. Foi lindo, o pessoal passava em frente de casa, assim, falava que a gente tinha trocado de cachorro, o que aconteceu, porque ele ficou bem diferente, assim. Ali era quando a gente descobriu, né, estava bem magrinho, e aí depois ele ficou com brilho no pelo, foi inesquecível, assim. A minha mãe, a gente se juntava, né, e fazia as marmitinhas dele. Então, assim, ele passou de comer ração, parou de comer ração, que os veterinários, muito dessa linha, eu não entendo sobre esse assunto, mas foi o que o veterinário me disse, né, que é como se fosse o ultraprocessado dos cachorros, a ração. E nesse caso do câncer, ele tirou e a gente fez, tinha uns 7 legumes sempre na alimentação dele, junto com alguma proteína de origem animal. Então, mais nada, que a gente chama de carne vermelha, ou era frango ou era ovo. E ele teve uma melhora absurda. Uau, teve uma sobrevida muito maior do que os médicos tinham dito, né? E eu gostaria de saber, com os seres humanos também é possível reverter um quadro desse grave através da alimentação, mudando os hábitos? É possível curar essas doenças talvez irreversíveis através da alimentação? Essa questão da cura é muito... Não dá pra gente falar de cura, né? O cachorro é diferente. O próprio veterinário falou pra mim que o fato deles não terem a parte emocional, ele não sabia que ele estava doente, né? Já a gente, qualquer coisa que coloca no Google ou tem um diagnóstico, isso acaba com a nossa parte mental, né? O cachorro ele não sabe.
Mas quando a gente fala de dados comprovados de cura, a gente tem dados comprovados de prevenção. Na nutrição funcional a gente não foca na doença em si, né? A gente cuida do paciente, do organismo daquele paciente para trazer de volta de forma mais equilibrada possível para que ele melhore a qualidade de vida dele. Mas tem alguns pilares chaves além da alimentação, como atividade física, espiritualidade, relação humana e trabalho. Quando a gente fala de uma cura, não é só a alimentação que traz a remissão, é um somatório de coisas. Eu tenho uma história pessoal que eu fui diagnosticada com artrite reumatoide e eu estou em remissão, sem zero uso de medicamentos, por conta do somatório desses pilares. Mas só a alimentação não era o suficiente, então a gente precisa de atividade física, um pilar, espiritualidade, outro pilar, relação humana e trabalho, tudo isso muito alinhado. Quando a gente deixa esses pilares bem firmes, a gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão, né? Em alguns casos, como foi o meu, a gente pode preparar com o uso de medicamentos. Um conjunto de fatores, né? Não só a alimentação. A alimentação é um pilar importante, mas tem outros pilares importantes também no processo. Exatamente, mas cura, assim, é muito forte falar, sabe? Que é possível, isso é muito individual. Sim. Tem pergunta para ela? Não, as minhas perguntas já encerraram, mas assim, você falou da dieta cetogênica do cachorrinho, né? E assim, trazendo para o ser humano, como seria essa dieta cetogênica? Nossa, a dieta cetogênica, ela parece que é algo novo, né? Mas ela foi desenvolvida ali na década de 1920, de uma forma de ajudar a tratar a epilepsia em crianças e bebês ocorridos por supervisão médica. Ela tem um alto nível de gordura, que ela é muito baixa em carboidrato, assim, de tudo que você come, 5% é carboidrato apenas. Então, ela é muito recomendada por algumas pesquisas para quem quer diminuir a insulina, diminuir a glicose no sangue. Ela ficou muito conhecida por isso e também pela perda de peso rápido, né? Eu não acho que é saudável uma dieta nesse perfil prolongada, porque a gente exclui drasticamente os carboidratos que são essenciais para o nosso bem-estar, para a produção hormonal, inclusive de melatonina. A gente depende do complexo B, ali que tem carboidrato, então ela é basicamente uma dieta para você seguir ali 5 dias, 7 dias, sob a orientação do profissional bem diferente. Mas ela não tem carboidrato nessa condução. Eles usam assim, no almoço, por exemplo, ao invés de ter uma batata doce, uma quinoa, um arroz integral, vai ter o carboidrato da cenoura. Entendi. Esse assunto é muito amplo, né, Cíntia? Como eu falei também com a Aline, eu falo mesmo para você, nós precisamos de um programa só para falar sobre nutrição e chamar vocês de novo, porque a gente tem muitas perguntas e nós não temos tempo, infelizmente. Nós queríamos agradecer muito a sua participação, tá? Muito obrigada. Deus abençoe e queremos contar com a sua participação em outros programas. Obrigada, contem comigo. Tá bem. Agora nós vamos assistir o nosso testemunho e nós já voltamos para o momento de romper o silêncio. Sentia um vazio dentro de mim que era falta de algo e eu procurava sempre algo superior a mim, porque eu pensava para mim, há algo que eu preciso. Não é dinheiro que eu preciso, não é saúde que eu preciso, nada, mas era algo que me preenchesse. E até que um dia eu disse a uma amiga, devemos de ir à igreja, porque eu vi na televisão. Um dia ela diz-me assim, olha, queres ir comigo à Piedade? Eu disse, posso ir? Estava de férias, não me esqueço que foi no mês de setembro, foi uma sexta-feira. Senti uma coisa que saiu de mim, em que eu fiquei leve, e era isto que eu precisava. Passei a estar mais calma, mais descontraída, a levar as coisas para a brincadeira, a rir, coisa que, sem eu dar por isso, fui modificando. E digo uma coisa, desde que entrei na igreja até hoje, nunca tomei compromissos nenhuns. Pronto, isso foi, eu tomava para relaxar por causa de ser uma pessoa muito enérgica, tomava o Unicedil, até mesmo para, não era para dormir, mas era para relaxar, e nunca mais tomei. Ganha-se uma grande sabedoria e ganha-se uma coisa que é não nos preocuparmos muito. As coisas vêm sempre, porque a vida não é cor-de-rosa.
temos altos e baixos, mas já não ficamos tão nervosas, tão tensas, as coisas vão se resolver. Em junho do ano passado, costumo fazer todos os anos a mamografia, ecografias e tudo, dado que tinha um historial da minha mãe de câncer, e por causa disso todos os anos eu tenho que fazer. E o ano passado, quando fui fazer o exame, a médica ficou muito assustada, em que me diz que andava de um lado para o outro, assustadíssima, e eu estava calma e serena, só via qualquer coisa que está errado, mas eu não sei o que é que se passa. E então, quando ela me diz, daqui a 1 hora, venha ter comigo, que eu tenho o relatório feito e vai imediatamente para o IPO. E eu disse, para o IPO? E disse, sim, para o IPO. Está bem, eu daqui a 1 hora venho cá. Chego a casa e a minha filha é enfermeira e diz-me assim, mãe, fizeste os exames todos? Eu disse, fiz. Daqui a 1 hora tenho que ir lá acima buscar o exame porque a médica disse que eu tinha que ir para o IPO. Senti que havia algo pior, mas para mim não me fazia diferença, porque eu tinha fé no Deus no meu Deus, naquele que eu acreditava. E eu sabia que Ele não me ia abandonar. Portanto, eu estava calma, serena, e quando a minha filha chega com o exame, vinha a chorar, eu disse, então, mas qual é a tua? Não estou a perceber. E, entretanto, ela liga para o médico dela e diz, a tua mãe que fica em casa, depois vai receber uma chamada do hospital. E assim aconteceu ao fim de 4 dias, em que eu vou ao hospital à consulta, faço todos os exames, todos nucleares, tudo com contrastes, em que a médica dizia-me, é um cancro muito agressivo, é um cancro grau 2, não pode ser operado e o sucesso dele estava como ele reagia à quimio. Fiz 4 tratamentos muito agressivos com a quimio vermelha e depois fiz mais, esse era de 15 em 15 dias, e fiz mais 22 todas as sextas-feiras, que era só de 3 e de 5 horas. Entreguei sempre, uma das coisas principais é que eu entreguei sempre tudo nas mãos do meu Deus, tanto que eu todos os tratamentos, a primeira coisa que eu chegava era a entregar. Quando estavam a colocar-me no braço, eu entregava tudo e foi sempre muito positiva, apesar de estar muitas vezes em baixo, porque a quimio não é fácil, não vou dizer que é fácil, é muito difícil. A quimio só quer que o corpo esteja na cama e eu contrariei tudo. Eu nunca deixei de ir a nenhuma reunião, nunca. Fui, quantas vezes eu saía do hospital e ia direitinha à igreja. Nunca deixei de trabalhar e sabia que havia sempre algo dentro de mim que me ajudava. Ficou muito feliz, disse logo, vamos ter um caso muito positivo. E quando fiz novamente os exames todos e estava tudo seco, até a médica da cirurgia estava feliz, acho que ela até estava mais feliz que eu. Isto digo muito honestamente, porque eu já tinha acreditado, mas ela teve que ver no papel, e então quando ela tem, conforme o relatório está, Dulce, está tudo bem, nem metástases, não tem nada, está tudo limpinho. Eu estou tão feliz. Eu falei com Deus a agradecer, em primeiro lugar agradecer ao meu Deus, a seguir mandei uma mensagem ao meu pastor a dizer, pastor, afinal está tudo bom, mas foi uma felicidade muito grande. É acreditar em Deus, porque só Ele é que nos salva. Claro que os médicos ajudam-nos muito, mas a gente tem que pedir a Deus para que não sejam os médicos, mas seja Ele a fazer a operação, a fazer tudo e mais alguma coisa. É o nosso Deus. Que lindo o testemunho dessa senhora, né, Cíntia?
Sim, que ela foi curada, né? E assim, através da fé, qualquer pessoa pode ser curado, né? Sim. E tá escrito, Valéria, em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Hoje falamos um pouco sobre alimentação, sobre algumas doenças também. E assim, de repente você está em casa agora e está em uma situação de enfermidade, né? Está doente, vem a tempo fazendo exames, fazendo um processo ali de buscar, né, a cura e ainda não obteve. E a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. De repente os médicos já lhe passaram receitas, dietas e nada aconteceu. Então é o momento de buscar no Senhor Jesus essa cura, porque para Ele nada, mais uma vez eu repito, nada é impossível. Então independente da sua situação, independente do que já foi diagnosticado na sua saúde, Deus Ele pode te curar, Ele pode resolver essa situação. Né, Valéria? Sim, sim. E a pessoa às vezes acha que é tarde demais porque ela levou uma vida, como nós vimos no programa, uma vida desregrada com relação ao sono, à alimentação, e hoje ela vem enfrentando uma vida de enfermidades, de dores, de tristezas, de depressão, como a gente também falou sobre depressão hoje, e ela acha que já é tarde demais, que não há mais como reverter esse quadro. E como a Cíntia leu aí na Bíblia, para Deus nada é impossível. Ou seja, por mais que a situação esteja caótica, pareça que não há mais como reverter esse quadro, Deus pode reverter esse quadro. E é por isso que nós vamos orar agora, né, Cíntia? Isso, convido vocês a fechar os olhos e a orar conosco. E através da sua fé agora, nesse momento de oração, você pode ser curado também. Vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua palavra fala, Senhor, que para o Senhor nada é impossível, nada, meu Deus. Então, meu Deus, de repente tem agora uma pessoa que viu, meu Deus, esse programa, Senhor Jesus, que está em uma situação deplorável, meu Deus, com a sua saúde já em fase terminal. Eu, de repente, já descobriu algo, meu Deus, em sua saúde e que isso já desencadeou a outros tipos de doença, como a depressão, a insônia, a tristeza profunda, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que para o Senhor isso não é nada, meu Pai. Então que o Teu Espírito agora, meu Deus, nesse exato momento, visite essa pessoa onde ela estiver, meu Pai. Esteja ela em casa, esteja ela em um hospital, meu Pai. Esteja agora uma pessoa com dor, meu Deus, que está ali, que já não conseguiu dormir à noite, porque sofre com essa enfermidade. Que o Teu Espírito, meu Pai, agora penetre, meu Deus, no corpo, no ser dessa pessoa e venha trazer a cura, meu Deus, a cura para ela. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos que essa pessoa venha ser curada. Ou de repente tem um ente querido agora, meu Pai, intercedendo por alguém, meu Deus, que o Senhor faça, meu Pai, o Teu poder chegar, meu Deus, nessas casas, nesses lares, meu Pai, no hospital que seja, aonde estiver chegando, meu Pai, essa oração, meu Deus. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é grande e que o Senhor pode, meu Deus, fez e pode fazer ainda hoje, meu Deus, milagres na vida do Teu povo, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço que desde já, meu Deus, essa pessoa possa ver, meu Pai, que o Senhor é Deus e que o Senhor está vivo, meu Pai, e para fazer transformações na vida daqueles que creem, meu Deus. Meu Pai, eu te peço por todas essas pessoas, meu Deus, que estiveram conosco, Senhor, e te agradeço, meu Pai, te agradeço pela vida dessas pessoas, meu Deus, e por tudo que o Senhor, meu Pai, nos deu, meu Deus, a oportunidade, Senhor Jesus, durante essa programação, meu Deus, te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus, amém. Amém.
E você que nos assiste e precisa de ajuda, tem sofrido com enfermidades, com dores, ou você que tem um familiar enfermo e tem lutado nos médicos, nos hospitais, saiba que você não está sozinho, nós estamos aqui para lhe ajudar. Se você precisa de uma visita no hospital, né, Cíntia? Nós também fazemos esse trabalho de visita ao hospital. Entre em contato conosco, está aí o telefone que aparece na tela, temos aí o nosso endereço, você é o nosso convidado especial. Sim, estamos aqui na 2420 Dufferin Street e estamos com disposição, né, de ajudar, independente da sua situação, entre em contato conosco, porque estamos aqui com todo o amor para ajudar mesmo qualquer situação que você esteja passando. Sim, e nós contamos com a sua participação nos próximos programas. Fique conosco, avise seus amigos para conectarem, tá bem? E nos vemos na próxima oportunidade. Deus abençoe.